Estamos aqui começando, dando início ao nosso primeiro podcast, tá? É um projeto novo que eu, Dina Façanha e a Cris Santiago estamos dando aí abertura, começando hoje esse projeto. E daqui a pouco eu vou chamar uma pessoa maravilhosa, com uma energia muito boa, que vocês vão amar saber um pouquinho mais dela, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar, mas antes de tudo, vamos para a nossa vinheta. Esse novo projeto que está nascendo hoje, incrível, a nossa convidada, ela é a nossa primeira convidada desse projeto que eu e nossa queridíssima Cris Santiago, nós estamos começando com um projeto chamado Talentos. O que é esse projeto? Esse projeto é onde nós vamos chamar pessoas talentosíssimas, talentosas, em todas as áreas aqui de Russas, para que a gente bata um papo, para que a gente converse, para que a gente conheça um pouco mais. E esse projeto nasceu no coração de nós duas e é um projeto que eu acredito que vai ser muito bom para todo mundo, porque existem pessoas que precisam mostrar sua cara, precisam dizer quem elas são, precisam se fazer relevante na nossa sociedade. E hoje, a primeira entrevistada é uma pessoa que ganhou meu coração, ganha o coração de todo mundo que conhece ela de perto. Essa pessoa é Débora Gurgel. Oi, gente. Muito prazer, muito obrigada, amiga, por você ter aceito o meu convite, tá certo? De ser aí a primeira pessoa a enfrentar aí essas câmeras, né? Eu acho tão bacana essa história. Você vai ser a primeira, depois eu estou dentro, né? Porque assim, eu sou movida a desafios. Eu acho que desde quando eu era criança. Que aí diz assim, Débora, tu tem coragem de fazer isso? Tenho. Tu já fez? Nunca fiz, mas eu digo que fiz. Certo. Né? E aí, quando você falou, Débora, eu vou fazer esse projeto, quando Cris, você toparia ser minha convidada, e eu não pensei, eu já respondi que sim. Sim, então, verdade. para mim é uma honra. Eu acho que o projeto é assim, perfeito. Né? Russas precisa desse tipo de trabalho, Russas precisa mostrar o potencial das pessoas da nossa cidade e até das pessoas que não estão na nossa cidade, mas que agregam a nossa evolução, né? E para mim é uma honra. E aí, como forma de agradecimento, uma gentileza, né? Olha aí, Que é Que para adoçar, né? a sua vida. Já Que que bom. eu vivo adoçando a vida de todo Muito mundo, hoje bem. não seria diferente. É isso mesmo. Olha, a Débora, eu conheci a Débora fazendo bolos para os meses de aniversário da minha neta, bolos para tudo que eu penso em fazer algo de doce. Eu me lembro da Empório Debs, né? E a Débora, ela tem mão de fadas, ela adoça realmente a vida da gente e ela faz isso com maestria, não deixa a desejar a Débora para nenhuma doceria do mundo, tá? É muito gostoso tudo que você faz, isso aqui deve ser um sonho, vou abrir, tá? Vou mostrar porque, ai, olha isso, olha que cuidado, olha que mimo, tá vendo como ela é cuidadosa? Agora lê a frase. Tá? Lê a frase. Deixa eu ler a frase. Aqui tá por fora, As coisas depois mais doces da vida são as confeitadas com carinho. Que coisa linda. É verdade. Maravilhoso e com certeza muito delicioso. Muito obrigada. Eu viu? nem tenho dúvidas que tu vai gostar. Porque eu sei do seu bom gosto, né? Eu trouxe um doce que é o docinho tradicional, que é o que Sim. todo mundo gosta, mas eu trouxe um doce um pouquinho mais refinado, porque a gente trabalha nessas duas vertentes. Eu Certo. trabalho com o doce que todo mundo gosta, o doce tradicional, e trabalho com o doce mais refinado, com paladares mais exigentes, né? Porque a gente tem que agradar todo mundo. Isso né? mesmo. Débora, o motivo hoje da gente ter esse bate-papo que eu queria assim conduzir, tá? Voltado um pouquinho, eu quero saber um pouquinho da sua história, tá certo? Aquela história da Débora que resolveu ser uma empreendedora, tá certo? E também quero, depois que você me diga como empresária, tá? Quais são suas dores, quais são as dores e as delícias de ser quem você é, né? Como já diria a música, né? Então, as suas dores e as suas delícias, tá? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como a Débora chegou aí a Empório Debs, tá?
para a gente saber aí de uma maneira sucinta como foi que você chegou até aqui, Débora? Eu vou tentar resumir, viu? Tá. Porque se eu contar tudo do começo em detalhes, nós vamos virar a noite. e aí fica muito longo. Mas assim, eu comecei a trabalhar nessa coisa de salgado, de docinho, de comida, quando eu tinha 17 anos, né? Eu casei jovem, adolescente, 15 anos, engravidei do namorado, primeiro namorado. Foi um conturbado, né? Numa fase de adolescência que todo mundo planeja terminar os estudos e entrar na faculdade, eu estava criando menino, né? E aí eu casei. E numa época bem difícil, né? Difícil, eu vou fazer 50, na época eu tinha 15. Há 35 anos atrás. Sim. Russas era muito cidadezinha do interior, eu fui morar na zona rural, eu morava na Pitombeira. Então nessa época a gente não tinha vizinhos, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha o que a gente tem hoje, né? Russas era uma cidade que 10 horas da noite todo mundo estava dormindo. Já é hoje, né? Imagina naquela época. Mas hoje Russas está muito capitalista, muito desenvolvida na vida noturna. Não tinha isso. As pessoas, a gente ainda era acostumado, eu nasci e criei naquela rua da frente ali, ao Zé da Banca ligar uma televisão na pracinha e a menina ela sentava no chão da praça para ir assistir televisão. Eu sou dessa época, quem é da minha idade ou mais velho que eu, lembro muito bem disso. A pracinha era uma pracinha antiga, o Nilo Burro já tinha um quiosquezinho de vender sanduíche. Era uma cidade pacatazinha de interior mesmo, né? E aí eu casei, fui viver essa vida de casada e tal. Então, quando eu tinha 17 anos, a minha avó, ela participava dos movimentos da igreja e tinha as festas da padroeira, a festa de santo. Então, tinha uma barraquinha, a vovó dizia, me ajude na barraquinha, que era pra eu sair de casa, para ter uma vidinha social, porque eu vivia muito sozinha lá, né, na zona rural. E aí a gente fazia bolo e docinho e salgadinho para vender na barraquinha. A vovó, com toda a sua sabedoria, que quem conhecia a vovó sabia como ela era jeitosa, né? Ela fazia uns cartãozinhos assim, escritos de canetinha, com o nome Débora. Era a minha neta. E tinha um orgulho mesmo de dizer que aquele salgadinho, aquele negócio era feito pela neta. Que quem quisesse encomendar, só era pedir. E daí eu comecei devagarzinho, né? Até que eu criei uma clientela. Eu pegava a Nayane, que era a minha filha, que tinha 3 anos, 4 anos, e dizia, vamos fazer a festa das bonecas, nós inventávamos uma festa de aniversário de boneca, que era para chamar as pessoas para comer o meu produto, um bolo, um docinho, para fazer a divulgação. Nesse tempo não tinha blogueiro, não tinha Instagram, não tinha nada. Era boca a boca. Boca a boca. E aí a maneira que eu tinha de mostrar o meu produto pro povo era como E você já amava essa? Era uma coisa que eu me identifiquei. Né? Eu não sabia o que eu queria, porque eu terminei os estudos, fiquei na 8ª série, não trabalhava, não estudava. E fazer comida era uma terapia. Mas a sua família já trabalhava nesse ramo? Não trabalhava. Minha mãe era professora, meu pai era polícia rodoviária, só tinha eu e meu irmão. Né? Eu estava estudante e eu adolescente. Então não tinha. A minha tia, eu tinha uma tia que fazia bolos, a Geusanira. Ela trabalhava com bolo, estava na Margarida Pedro Maia, as boleiras de antigamente, as confeiteiras. E eu gostava muito de ver ela trabalhando, mas não era assim, não me baseava nela, mas tinha um pouco dessa conversa. E aí nós começamos a vender bolo através dessa propaganda boca a boca. Sim. Quando eu já estava com 24 anos, eu já estava assim, com 5 anos de profissão, fazendo bolo na minha casa, eu decidi que eu queria me separar, porque eu queria mais. Eu queria... O que é esse queria mais, para me entender? Eu queria, você não estava feliz no seu casamento? Não estava feliz no meu casamento. E achava que ficar lá no interior eu era lhe tolher, era lhe prender. O primeiro passo foi sair lá do interior para vir morar de novo no centro. Sim. E aí eu precisei da ajuda do meu sogro Sim. na época. Ele tinha uma casa na rua e eu disse, eu não quero mais morar no mato. Porque eu precisava crescer, eu precisava atender os clientes, a minha precisava estudar. E se a gente morasse lá na zona rural, ficava mais difícil. Aí ele disse, pois eu vou lhe dar uma casa. Aí ele deu uma casa pra gente morar. E aí nessa casa, que era bem pertinho do Colégio das Irmãs, eu criei uma clientela muito fiel, né, das pessoas aqui de Russas e tal. Muita gente me comprava bolo nessa época. Isso nasceu, Débora, porque você não sabia fazer outra coisa ou foi por amor? Não, foi porque eu não sabia fazer outra coisa. Certo. Começou como uma oportunidade de ocupar o tempo. Foi assim. Só que no desenvolver, né, com o tempo, eu fui gostando.
E aí eu fui aprendendo outras coisas. Aí eu assisti muito programa de televisão, porque nesse tempo a gente aprendia assistindo Ofélia, assistindo Ana Maria Braga. Era o canal que tinha, né, de entretenimento e de ensino. E nessa época você já pensava assim, eu posso ganhar dinheiro com isso? Pensava. Foi a minha alternativa de independência. Porque a minha primeira independência era emocional. Eu achava que se eu me separasse, eu nunca mais ia ter uma vida. Porque eu só... Aquela cabeça da minha do interior que acha que se separar ninguém vai mais querer a gente, né? E aí eu precisei criar essa independência emocional, de achar que eu tinha valor e que se eu me separasse não tinha problema, porque não era por causa daquela pessoa que eu não ia mais viver. E aí eu criei essa independência, me fortalecei, mas o financeiro veio colado. Foi um ajudando o outro, porque quando eu queria fazer uma unha, eu dizia, né, pro meu marido, me dá dinheiro pra eu fazer a unha, pra quê? Pensei fazer as unhas nem pra festa, eu queria me arrumar, pra quê? Não tem dinheiro hoje não. Aí eu ficava frustrada. Quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha o meu dinheirinho, ele chegava e dava pra fazer as unhas. Foi fazer as unhas? Foi, eu tinha o meu dinheiro. Sim. Eu pagava minha unha e eu ia. Eu só avisava que estava indo. Aí foi criando aquela força. E foi depois da sua separação, porque você criou força, Não. começou a ter, como é que eu posso dizer? Começou a ter poder aquisitivo. Não, foi antes Aí foi da separação. Não, mas foi depois da separação que você entrou pra vida de empresária. Ah, tá. E em qual momento foi que você passou a fazer a fisioterapia? Não, foi muito mais na frente. Muito mais na frente. Foi depois da minha segunda decepção amorosa. Tá. Teve outra. E aí, teve outra. Acontece que quando eu estava forte, eu me separei. E quando eu me separei, eu disse, não quero mais nem morar nessa casa, não quero mais viver de encomenda dentro de casa, eu quero abrir uma loja. Porque Russas não tinha isso. Você só comia salgadinho se você fosse convidado para o aniversário. Você só comia uma fatia de bolo se você fosse comprar na padaria. Nós não tínhamos aqui na época um local que você chegasse e dissesse, eu quero uma porção de salgadinho. Não tinha. Aí eu comecei a criar salgadinhos de balcão, lasanha, que era um forte na época, e tortas, bolos fatiados e bolos inteiros. E aí eu comecei, disparei, né? E trabalhei. Só que nessa época, eu digo muito, na época que eu era casada, que eu morava lá, eu era a mulher invisível. Ninguém sabia que eu existia e nem eu mesma tinha consciência do meu poder. Do teu potencial. Eu era das super-heroínas, a mulher invisível. Certo. Quando eu me separei, eu quis ser a Mulher Maravilha. Aquela que não precisa de homem. Eu não precisava de homem, eu só precisava de saúde. Porque eu com saúde, eu fazia tudo. E aí eu era a motorista, a que comprava, a que vendia, a que atendia no balcão, a que ia para a cozinha, a que lavava a louça, a que entregava o buffet. Então eu comecei a ter multifunções. E aí no meio desse movimento eu conheci uma outra pessoa, me apaixonei de novo, tive outro filho e tive outra decepção. Só que no outro nível de decepção. E aí eu cheguei num ponto que eu achei que o problema era o trabalho, porque eu vivia na cozinha, porque eu não era vaidosa, porque eu não me arrumava, porque eu não era cheirosa, porque não sei o quê. E aí eu não era atraente. E as pessoas que chegavam próximas a mim é porque eu tinha alguma condiçãozinha financeira e aí eu poderia ser que agregasse valor à minha pessoa. Não era por mim, era pelo que eu tinha, por exemplo, né? E eu botei isso na minha cabeça. Não é pelo que eu sou, é pelo que eu tenho. E isso foi algo que você criou. Foi algo que eu criei. Sim. Foi um conceito que eu criei de mim. E isso me deixou extremamente frustrada com a confeitaria, com o negócio, porque eu achei que aquilo ali não era mais legal. E aí, nesse período de transição, se eu sair ou não, eu vou fazer o quê? Se eu só sei fazer isso? Aí eu fui estudar. Eu digo, eu vou estudar, porque se eu estudar, eu posso ter... Abandonou tudo? Não, eu continuei na confeitaria e comecei a estudar à noite. Sim. Porque eu precisava terminar um ciclo que eu tinha parado quando eu tinha 15 anos, para que eu quisesse fazer uma faculdade, eu ter o ensino médio completo. E aí eu fui estudar à noite. Depois que eu terminei os 3 anos, aí eu digo, eu vou tentar o vestibular. Eu queria ser diferente de uma cozinheira. Então você começou a estudar justamente munida, porque o que é que eu estou entendendo em tudo isso daí? Você sempre pega assim, os teus piores momentos, pega o limão e faz uma limonada. Exatamente. Né? O que estava me incomodando,
eu disse, eu preciso mudar. Aí eu começo a fazer um planejamento, e eu vou mudar. Para que eu mude, eu preciso fazer uma coisa diferente e me aperfeiçoar. Então você era confeiteira, estava indo tudo bem, teve uma decepção amorosa, essa decepção te levou, te remeteu a você pensar assim, eu tive mais uma decepção porque eu não sou boa o suficiente. Trocando em miúdos, não é isso? E aí você, por conta disso, disse, não, mas eu vou melhorar, eu vou ter mérito. Então o que é que eu vou fazer? Agora eu vou ser doutora. Vou ser doutora. E foi isso. Certo. E aí eu resolvi fazer igual da primeira vez, chutar o pau na barraca e mudar tudo. Aí eu ia vender a confeitaria. Ofereci para umas 2 pessoas aqui, 2 florais, mas não queriam comprar a ideia, porque era muito trabalho, era muita coisa. E a minha mãe, na época, estava saindo da profissão de professora, e essa confeitaria, eu fico com a confeitaria, administrando, porque ela não sabia cozinhar, e ela administrava uma equipe que já funcionava, e você vai ajudar. E eu fico lhe mantendo lá em Fortaleza para você se formar, né? O seu sonho. Sim. E pai e mãe não quer ver os filhos tudo realizado? Assim são os meus, né? Você quer, a gente lhe apoia. Se for quebrar a cara, não tem problema, nós estamos aqui. Sempre foi assim lá em casa. E aí eu fui, com a cara e a coragem de fazer fisioterapia. Foi um grupo, meus primos passaram no vestibular, foi todo mundo morar em Fortaleza, e aí eu fui viver uma outra vida. De estudante, de adolescente que eu não tinha sido. E eu já estava com 28 anos quando eu entrei na faculdade. Eu era a mais velha da minha turma, né? Essa história de ser a mais velha da turma te abalava? Não, pelo contrário. Não, porque eu tenho algo para dizer para ti, tá? Menina, eu entrei na faculdade, tá? Já depois da menopausa. Essa história de trabalhar a vida inteira, de ser aquela pessoa, a coluna da casa, né, de tudo mais. Então eu trabalhei a minha vida inteira e eu sempre nutria, viu, Débora, aquele sonho de ter um ensino superior. Sim. Inclusive, eu trabalhei como supervisora, como gerente de loja, um monte de coisa, e as pessoas, elas meio que me cobravam por conta do meu intelecto. Elas sempre chegavam para mim e diziam assim, você é formada em quê? É a primeira. Aí eu dizia, não tenho nenhuma formatura. E aquilo, por mais que eu me saísse bem na resposta, aquilo me incomodava muito, sabe? Eu dizia, gente, eu tenho que ter uma faculdade, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu entrei na faculdade aos 50 anos, a idade que você tem hoje. Isso mesmo. Era uma realização pessoal sua, um desafio. Terminei aos 55, tá? E agora aí, eu tô formada, tô feliz, muito né? Bem, ótimo. E eu até quero me dar licença de deixar, fazer uma deixa, tá? Com essa sua história muito linda, de pegar um limão, pegar o azedo da vida e desse azedo fazer uma limonada. Eu acho que se todas as pessoas elas tivessem essa atitude, o mundo seria muito outro. Seria outro, tá? É porque o que acontece muito é que a gente às vezes pega a circunstância da vida, você olha e as circunstâncias da vida, elas são muito pesadas. E aí, ao invés de você reagir, você se vitimiza. É a palavra certa. E aí começa a culpar os outros. E começa a arranjar culpados. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é do meu marido, não é culpa de ninguém. E isso daí que você está nos ensinando, porque isso é um ensinamento que você está nos dando, tá? De como pegar o que você acha ruim em você e não aceitar aquilo e espernear e não, vou atrás de fazer diferente. E foi também o que aconteceu comigo, tá? Então eu corri atrás e eu quero dizer assim, que isso é um ensinamento muito grande, que se você está ouvindo a gente em algum momento, em alguma hora, não sei quando você pode estar vendo esse podcast, e se você passou por dificuldades, eu sempre digo assim, Débora, todo mundo tem sua história. Não existe ninguém que tenha passado pela vida sem ter uma história difícil, uma história triste, alguma coisa que aconteceu, que fez com que você quisesse que você parar, né? Porque se você olhar no dia a dia, você tá na rua, tem as placas de pare. Vermelho, pare, né? Mas logo vem o verde, que é para você seguir, né? Siga, tem uma curva ali. Exatamente, mas você tem que seguir, porque a estrada da vida é desse jeito, entendeu? E esse ensinamento, ele é muito bom para que você não deixe que as adversidades
que as coisas que são um empecilho no caminho. Às vezes a pessoa diz, eu tive um filho, eu tive um casamento frustrado, eu não posso mais seguir, porque vem sempre alguém para lhe dizer, e agora? Quem vai ficar com teus filhos? Como é que você vai criar? Como é que você vai terminar a sua faculdade? E na realidade, quando você tem força de vontade, coragem e atitude, entendeu? Você sai da zona de conforto e você consegue dar um virote. Isso aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com nós mulheres talentosas. Isso mesmo. Não é isso? E aí, o que acontece? Eu com 28 anos entrei na faculdade, com 32 eu estava me formando. 32 para 33. E aí no último ano da faculdade, aí a confeitaria foi andando. A mamãe foi cuidando e até hoje é dela. Ela tomou conta da Debs, né? Na época que eu abri a Debs. Muita gente não sabe, muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, não é? A Debs surgiu quando eu criei, lá em 97, quando eu me separei. E era Debs Confeitaria, porque o meu apelido era Debinha e tal. E Debs era remetendo à confeitaria da Débora. Sim. E virou Debs Confeitaria. Quando eu fui embora, a mamãe continuou e continuou sendo Debs Confeitaria, porque já existia e ela só mudou a administração, a gerência. E eu fui embora. Quando eu terminei a faculdade, no último ano, já naqueles momentos do baile da saudade, dos encontros, das feijoadas para a formatura, eu encontro o Jair. Que é seu atual marido. Que é meu marido atual, meu namorado. Desse deu certo, não deu foi? Certo. Eu acho que é para sempre. E aí eu conheci o Jair. A gente se conheceu informalmente no meio de um forrozinho lá, né? Festa de formatura. E a gente criou uma sintonia, porque eu tinha sempre algo a oferecer. Então eu sugava muito da minha energia e da minha autoestima, porque eu dizia, eu tenho que estar sempre disposta, disponível, porque senão a pessoa não vai me querer perto, nem como amiga, nem como patroa, nem como namorada. E eu me doava demais para as pessoas e aquilo me deixava muito frustrada, porque não era aquilo. E quando o Jair chegou na minha vida, eu não tinha nada para oferecer, nada. Eu era uma estudante. Não diga aquele negócio. Não vou dizer. Não vai dizer no podcast aquele negócio, não, tá? Eu só tinha para oferecer para ele simpatia. Só simpatia. E aí, quando ele chegou, que se aproximou, disse, você dança? Eu disse, danço. Você bebe uma água, eu disse, não, toma uma cachaçinha mesmo. E a gente tomou uma cachaçinha e dançou um forrozinho e estamos até hoje nessa brincadeira. E aí você descobriu que a Débora tinha muito mais a oferecer. Naquela época eu era bem gordinha, eu tinha 2 filhos, né, de relacionamentos passados, eu não tinha dinheiro, eu não era dona de uma empresa, eu era uma estudante recém-formada que ainda não tinha emprego. E o Jair era um príncipe, aquele cara da capital, bonito, boa pinta, bem empregado, com carro, com tudo, que olhou pra mim e disse, eu quero você desse jeito. E eu não acreditava, eu dizia para as meninas, será que ele é de verdade mesmo? Porque eu era tão, né, traumatizada. E aí o Jair começou a frequentar a minha casa, começamos a namorar de verdade. E aí na festa de formatura ele já era o meu namorado oficial e as meninas que me acompanharam os 5 anos da faculdade, todo mundo era encantado por como ele me tratava, como ele me valorizava, né? E aí, gente, eu queria que você olhasse para a sua câmera, bem ali, tá? E olha a beleza dessa mulher, tá? Um olho lindo, sabe? E esse óculos belíssimo da que valoriza demais o meu olhar. É, uma mulher bonita, uma mulher simpaticíssima, tá? E ainda assim, com tudo isso, ainda surge a insegurança. Sim, né? Eu era muito insegura, muito insegura. E aí o Jair chegou, né? Foi quando as coisas começaram a mudar em relação à minha autoestima. Sim. No meu processo mulher. Não estou falando da empresária. Por isso que eu digo a tu que a noite é longa para nós conversar. Sim. E aí o Jair começou a me valorizar e mostrar que eu poderia ir além, né? Quando eu disse assim, Jair, não conseguia arranjar um emprego como fisioterapeuta, recém-formada, não arranjava emprego que pagava uma merrequinha, né? Como até hoje a profissão é belíssima, o trabalho de um fisioterapeuta é incrível, sensacional, mas não tem valor, valor financeiro não dá, é muito pouco, você tem que fazer 2, 3, 4, 5 atendimentos por fora do seu horário de trabalho para que você tenha uma renda. É um trabalho muito árduo, precisa de muita dedicação, muito amor mesmo. E aí eu não conseguia, mas mesmo assim, né, fui tentar, comecei a trabalhar no município, Mas ainda nutrindo aquele sonho de ser doutora ou já tinha passado? Não, era doutora,
queria viver da Queria viver fisioterapia, de não doutora, pensava certo. mais em voltar para a confeitaria, porque eu tinha decidido há um tempo atrás que aquilo ali não era mais para mim. Sim. E o Jair me conheceu como fisioterapeuta, eu recém-formada, eu não sabia nem que eu era confeiteira, sabia nem que eu sabia cozinhar. E com a convivência... E nem conhecia russas, nem sabia de conhecia russas, russas. nada. Veio conhecendo no decorrer dos anos que a gente foi se aproximando. E aí chega um momento que o Jair me pede em casamento. E vamos casar. Aí o Jair faz todo o ritual, vai pedir a minha mão, o papai, a mamãe, a vovó. Tudo lindo, tudo romântico, e eu achando aquilo assim, encantador. E aí o papai, não, vai pedir casamento, eu aconselho a mão dela, teve jantar, teve almoço, teve aliança, tudo que eu tinha sonhado, que não tinha acontecido, ele foi realizando, né? E aquilo me... E depois de 2 filhos, né? Depois de 2 filhos, já pesando 120 quilos, eu era imensa de gorda. E aí o Jair sempre desse jeito, sempre desse jeito. E aí chegou um ponto que nós casamos. Aí casamos, ontem nós fizemos aniversário de casamento, que nós casamos no civil, né? E aí, logo depois nós casamos em janeiro, dia 30, em maio eu engravidei do Miguel, que eu não planejei esse filho, não queria mais ter. Eu já tinha 2 filhos, eu já tinha um filho do primeiro casamento dele também, e a gente estava super bem com filhos. Assunto filhos não era o nosso foco. Mas aconteceu, né? Eu me descuidei com o anticoncepcional, a gente se descuidou e o Miguel veio. Providências divinas, porque meu Miguelzinho é o príncipe lá de casa, né? E aí, quando eu engravidei do Miguel, a gravidez era de risco, eu era obesa, e aí teve que parar tudo. Ou fica de repouso para tentar ter esse menino e tá todo mundo vivo até o final do processo, ou não sei o que vai acontecer. Aí vamos ficar desempregados. Sim. Parei de trabalhar, fui viver exclusivamente do que eu já ganhava, né? Ele era o nosso provedor, era o meu marido. E aí pronto, fiquei dentro de casa. As minhas amigas, né, que conheciam a minha história, davam uma força, minha mãe me ajudou, minha irmã me ajudou, todo mundo me ajudou até que o Miguel nasceu. Miguel nasceu e eu continuei com aquela licença maternidade até que um dia a Kilvia me liga. A Kilvia, dona da Kilvia Modas. Sim. Minha amiga de longas datas. Eu fiz, na época que eu trabalhava com confeitaria, a Bruna, filha dela, tinha completado 1 aninho e eu fiz a festa da Bruna. Os doces, o bolo, o salgamento. E a Bruna ia completar 15 anos. Sim. No meio do ano. Isso era, Miguel nasceu em fevereiro, quando foi em abril, a Kilvia me liga. Débora, eu quero que tu faça os 15 anos da Bruna. E aí foi onde Aí eu disse, ressurgiu. não, eu não vou fazer, porque eu não sei mais, mulher, eu não vivo mais disso, faz muitos anos que eu deixei de fazer, senão, mas você vai fazer. Você vai fazer, porque eu não esqueço aquele bolo, eu não esqueço aquele doce. E eu disse, não, amiga, não vou. Mais uma vez, eu fui desafiada. E aí ela disse, mulher, eu preciso que você faça. E ressurgiu daí, foi aí E o daí, teu eu pontapé disse assim, pra vamos voltar. fazer o seguinte, eu vou fazer um curso, eu vou me aperfeiçoar, se eu ver que dá certo, a gente fecha. Aí o Jair me matriculou num curso lá em Fortaleza, com a Matu Macedo, ela tinha uma escola de gastronomia, e aí eu fui e fiz um pacote para passar um mês inteiro fazendo curso. Fiz curso de sushi, de bolo, de docinho, de não sei o que, de chocolate, de tudo que eu já sabia fazer, mas eu estava esquecida, estava tudo na gavetinha dormindo. E aí quando eu voltei para aquele mundo, que eu fui vendo o povo, e a dona Célia Bezerra estava começando sucesso com o Bem Casado da cidade, ela botava os Bem Casados, acho que era numa padaria, e aí era um auge, Célia Bezerra Bem Casado. E aí eu disse, eu quero isso para mim. Eu não quero mais fisioterapia, eu quero... Aí eu fui dizer para ela, vamos embora para a Rússia. Vamos embora, eu vou sair do meu trabalho, eu vou pegar tudo que eu tiver de benefício e vou investir na sua confeitaria que você quer. Aí nós alugamos um pontozinho. E renasceu assim fizemos a Empório a festa, não, nasceu, porque a Empório Deves não existia. Eu digo, renasceu em você. A Débora, né? renasceu em mim. Renasceu Aí, em você. o aniversário da Bruna aconteceu em julho. E aí nós fizemos a festa da Bruna, o aniversário dela era em maio, mas a festa só foi em junho, nós fizemos a festa da Bruna. E quem foi para essa festa perguntava, foi de Fortaleza, não, foi a Débora. A Débora. E daí nós criamos uma marca, vamos criar uma marca, nós não tínhamos, aí vamos estar Empório Deves. Por quê? Porque eu queria que o nome Deves permanecesse, Sim. porque era o meu nome, né? E Empório porque eu achei chique, porque Empório significava uma lojinha de coisas mais sofisticadas, que biscoito e tal. E como eu ia para um leque de coisas mais refinadas,
porque salgadinho, não sei o que, todo mundo já fazia, eu queria fazer o que ninguém fazia. Pronto, então vamos lá. Aí pronto. Deixa eu me situar Sim. aqui nessa sua história, Sim, tá? sim. Inspiradora demais, tá? Parabéns, tá? Você me ensinou muito agora, muito mesmo. Você já tinha me contado essa história uma vez, mas ela hoje Rica em detalhes. ela hoje foi rica, entendeu? Em entendimento e em detalhes. E bem que eu falei pra vocês que o nosso primeiro podcast ele era muito inspirador e é verdade. Por quê? Porque a Débora ela nos ensina aí com a história dela em diversas vertentes, né? A vertente da mulher, Débora, né? A mulher que passou por todas as adversidades. Nós sabemos, nós mulheres, que é muito difícil a gente ter relacionamentos afetivos frustrados. É verdade. Isso acaba com a autoestima, acaba praticamente com a nossa vida. E quando a gente sai desses relacionamentos ainda com filhos, aí é que é mais complicado ainda. E você tirar forças de todas essas adversidades, de muitas mulheres que vão estar nos ouvindo em algum momento, e elas podem estar passando por isso, então isso aí já foi muito rico. Essa perspectiva que você está nos dando de que mesmo depois de toda a frustração, de tudo isso, você ainda pode realizar seus sonhos, Sim, né? sim. Outro detalhe importante nessa história toda que você me contou foi com relação ao empreendedorismo, tá? Quando a gente nasce com um dom, esse dom, você pode fugir dele, você pode correr, você pode se decepcionar, sair do contexto, voltar, mas uma hora aquele dom ele vai te cobrar, ele vai chegar de volta para você. E que bom que o mundo conspirou, que tudo conspirou, que o universo conspirou para você voltar, porque senão nós não teríamos essas coisas deliciosas que você faz hoje. E nós chegamos assim no ponto de eu falar da empreendedora. Sim. Débora Gurgel, da Empório Debs. Sim. E levando isso para o que a gente realmente, eu e Cris Santiago, estamos querendo fazer com a Talentos, tá? É pegar pessoas que não se veem talentosas, que por algum momento elas perderam a autoestima e elas às vezes não sabem o potencial que tem. Sim. Não é verdade? E trazer essas pessoas à realidade e dizer assim, você pode, você tem talento, basta você desenvolver, né, o seu eu interior, não é Eu isso? digo muito, gente, quando eu estou dando aula, que hoje eu sou professora, a Cris sabe dessa minha história, que eu já fiz um curso com ela, eu disse, Cris, eu tenho tanta vontade de ensinar, de dar aula, né? Meu sonho era participar de uma feira como assim, vem, só ouvinte. Eu ia para uma feira de confeitaria e eu queria só estar lá, para ver as professoras, para estar no meio delas, para estar próximo. E hoje eu vou para a feira para estar do outro lado, como uma professora, como convidada, como uma pessoa que já é referência para outros. Então, é um virar de chave tão impressionante que às vezes eu fico assim, eu nem sei como foi que aconteceu. Mas você tinha me falado numa outra conversa da gente que a sua tia ou era sua avó, não me lembro bem, quando você era criança, perguntava para você o que é que você quer ser quando crescer, eu quero ser professora, né? Então agora tá aí, mais algo que ficou lá na sua... Mas não é a professora de criança, tradicional da sala de aula, é a professora hoje de gastronomia. Dentro do que você faz eu muito faço bem, entendeu? Né? É a melhor versão minha da cozinheira. Sim. Né? Porque eu tinha na minha cabeça que eu era tipo um chofé de fogão. Entendi. Aqui pilotava muito bem as panelas, né? E aí hoje... Saiu de dentro dessa caixa, né? Eu uso uma frase que eu falo isso muito para as pessoas, que é: eu escolhi ser um artista do açúcar. Uhum. Não é porque eu não tive a oportunidade que eu virei uma cozinheira. Uhum. Não, hoje eu digo isso com muito orgulho, né? Eu faço bolo e faço doce por amor, por dom, por talento, por meio de vida, por dinheiro também, porque é o meu de vida, é o meu trabalho.
mas não porque eu não tive outra coisa da vida para fazer. No início até eu tinha esse pensamento. Eu não sei fazer nada, vou fazer bolo, né? Hoje eu tive a oportunidade de ser fisioterapeuta, eu tive a oportunidade de ser tudo. E eu escolhi ser artista do açúcar. Eu disse que eu sou artista do açúcar porque eu faço muita coisa. O doce é o meu ponto forte, né? Eu faço outras coisas também, mas o meu ponto forte é o doce, é o bolo. Débora, então você está na sala de aula, você está lidando com pessoas e deixa eu lhe fazer uma pergunta dentro desse lado de realmente encontrar talentos e de se achar um talento. Você acha que hoje o que mais prende as pessoas dentro do mercado de trabalho, o que mais faz com que as pessoas o que é que faz com que as pessoas elas não se desenvolvam dentro do mercado de trabalho? Capacitação. Eu precisei de uma confeiteira para me auxiliar e eu não encontrei. E é porque eu ensino, mas os cursos que eu dou são cursos básicos, de formação básica, para você fazer um bolo, um docinho, um salgadinho, para você dar o pontapé inicial numa vida de produzir alguma coisa na sua casa para você criar um negócio. Só que eu quero uma pessoa que já tenha domínio para trabalhar comigo. E aí quando eu coloco no grupo das alunas, gente, estou precisando de uma confeiteira que tenha domínio com chantilly, não tem. O que está faltando? Isso falta no mercado de Russas ou você acha que é algo que as pessoas não veem como o artista do açúcar algo que dê dinheiro ou não acreditam nisso ou é porque a pessoa fica na zona de conforto e não procura... Eu acho que a maioria dos casos é zona de conforto. Zona de conforto. Eu concordo. Por quê? Porque existem muitas formas de você desenvolver o seu potencial. E muita gente sabe, quer pegar a coisa pronta, quer o caminho mais fácil, né? Porque eu tô no ramo, Gina, mas eu não paro. Eu trabalho, tem final de semana e tem épocas sazonais que a gente trabalha 20 horas por dia. Eu durmo 4 horas, trabalho 20. Passo 18 horas em pé, né? Sucesso é sorte. Não é sorte. O sucesso é sinônimo de muito trabalho, de dedicação. Até hoje eu estudo, eu me programo, eu tenho muitas coisas, eu faço muitas coisas. Parece que quanto mais atividade me jogam, mais eu tenho tempo. Não é que eu tenho tempo sobrando, mas eu consigo administrar meu tempo. Mas as pessoas querem as coisas prontas, quer fazer um curso na internet e quer confeitar um bolo no outro dia. E o que é que você diria hoje para essa meninada que está chegando, esse povo que está indo para uma faculdade, que está tentando entrar no mercado de trabalho? Qual seria assim o conselho ou qual seria a virada de chave que você daria para essas pessoas? A primeira coisa é que a pessoa possa identificar em que eu sou bom. O que eu gosto de fazer, porque às vezes a gente... Isso é uma grande dificuldade de muita gente, né? Eu também tive essa dificuldade. Eu sou muito boa numa coisa, né? Eu sou muito boa na confeitaria, mas eu me desafio na cozinha quente. Porque eu sei fazer para minha casa, mas eu não quero levar isso como um negócio. Mas eu estou tentando me aprimorar mais para eu ter mais essa gama de negócio. Eu quero ser uma boa professora. Eu tive que começar. Quando é que eu estou pronta para começar? Eu nunca achava que eu estava pronta. Aí eu fui me capacitar, fui me inspirar em outras pessoas, fui assistir vídeo, fui ler, fui fazer coisas. Então assim, eu descubro mais ou menos, eu identifico em que eu quero trabalhar, qual a minha área. Tem pessoas que chegam próximo de mim, amigos do meu filho. Tia, vai fazer vestibular pra quê? Não sei. Como é que tu não sabe? Tu passou esses anos todinho estudando pra fazer o vestibular e agora chegou a hora, tu vai fazer pra quê? Você acha hoje as pessoas mais, não é confusa a palavra, mas você acha elas mais inseguras? Inseguras. Aí eu digo, vamos aqui. Você acha que você seria um bom advogado? Não. Por quê? Porque um advogado tem que ler muito, tem que entender de leis, tem que ter firmeza, tem que ter curso. Você tem esse perfil? Não. Você acha que você seria um médico, um bom médico? Uma vida de uma pessoa na sua mão? Não, Deus me livre. Você acha... Não sei. Você acha que você queria ser um funcionário público? Um concurseiro? Faz um concurso. Eu acho que eu queria ser um funcionário público. Eu trabalho de segunda a sexta, então sábado, domingo de folga, com prazo de horário. Eu quero ser um funcionário público. Você quer ser um vendedor de uma loja? Você acha que tem talento? Não tem. Então começa esse questionamento. Sim.
Descobre o que é que você acha que você seria bom, o que é que lhe traria, né, estabilidade, segurança, porque o dinheiro é para isso. Eu quero ganhar X dinheiro para eu ter segurança, conforto e estabilidade. O que é que lhe dá segurança? Ter condição de pagar um plano de saúde, ter condição de pagar o aluguel da minha casa, né? Conforto, ter uma casa com ar-condicionado, uma televisão, Sim. uma moto, um carro. Então, Ter quanto foco, eu ter quero sonho, ganhar para eu ter essa vida? Aham. E aí eu quero ganhar um salário mínimo, eu quero ser vendedor de uma loja, eu quero ser funcionário de alguém, eu quero ser dono do meu próprio negócio. O empreendedor ele já tem isso na cabeça, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Sim. Porque você só faz riqueza, só faz dinheiro em volume se você for dono do seu próprio negócio. Se você criar uma coisa. Se eu for funcionário, eu vou ganhar um salário, dois salários, três salários e só vai ser aquilo. Muito bem. Então, isso daí é que me motiva, eu dessa. Sim. Né? Mas eu tenho pessoas próximas a mim que não têm essa motivação. Não, eu quero ganhar meu X dinheiro por mês e tá tudo bem. Pronto. Você não tá feliz? Tá realizado? Tá feliz? Pronto. Se dedica aquilo ali, seja O que você acha que hoje falta dentro do mercado de Russas? Vamos falar de Russas porque é a nossa realidade, né? É onde nós vivemos, é onde nós temos nosso negócio, nosso comércio. Sim. Então, o que é que você hoje acha que falta dentro da cidade de Russas para preparar, tá? Você até é uma pessoa boa para se perguntar isso, porque nós estamos numa gestão de prefeitura que está cuidando de muitas áreas que antes não eram cuidadas, né? E que o que é que você acha que falta, tanto do lado público como do lado particular, vamos dizer assim, que poderia capacitar as pessoas para essa decisão, para essa tomada de iniciativa, para esse primeiro momento? Vou voltar para a mesma frase, falta capacitação. Para que eu tenha capacitação, eu preciso de quê? De treinadores. Certo. Eu preciso de um local que me dê condição de eu aperfeiçoar os meus dons. Seja em qualquer área. Eu vou falar da minha área. Eu queria me aperfeiçoar, eu queria voltar à cozinha e eu fui para onde? Fui lá para Fortaleza procurar um centro de treinamento. Sim. Russas não tem. Aliás, aqui no Vale do Javari eu nem conheço. Se tem, eu desconheço. Não é uma coisa. E não seria uma boa para você fazer isso para você, não? Pra mim, eu já estou com esse projeto na minha vida. Mulher, eu vou fazer 50 anos, mas parece que eu tenho 20. Estou começando agora. Saí da faculdade nesse instante e estou doida para começar um novo negócio. Eu não sossego. Certo. Então, isso daí já é um projeto meu. Muito bem. Né? Estaremos juntas. Até eu vou fazer um curso de confeiteira com você. Eu vou. Isso aí já existe, não é só um sonho. Sim. Já foi um sonho, já foi pro... Já está até caminhando, já foi né? pro papel, já virou o projeto, e hoje já está em andamento. Eu vou construir um ateliê de treino, de cursos relacionados à culinária. Sim. Que é o que eu sei fazer e é o que eu acho que muita gente precisa. Entramos sem querer nessa área, nessa vertente, foi muito bom. E aí, Russas, tipo assim, o que eu estou criando é relacionado exclusivamente à culinária. Sim. Uma sala de aula que vai treinar as pessoas. Seja para você ganhar dinheiro, seja para você desenvolver um dom que você nem sabe que tem, seja para você ter uma realização pessoal. Eu quero aprender a fazer um bolo para agradar a minha família. Eu quero fazer o bolo do café da manhã do domingo lá de casa, onde eu não sei fazer um bolo. Sim. Tem gente que não sabe fazer um bolo. Que é tão simples, para mim, bolo é uma coisa tão simples, mas não sabe. Eu tenho um monte de amigo homem que diz, se eu fizesse um curso Homens na Cozinha, eu já tenho o curso Homens na Cozinha. Porque tem muito homem que tem tem um dom. Mas não tem a técnica, não sabe os ingredientes, né? Vai arriscando. Então, se ele tiver pelo menos lá em casa, um direcionamento, ele vai fazer coisas maravilhosas. Pelo menos lá em casa, Débora, é muito assim, sabe? Eu até gosto do doce, igual a você, eu sou doceira. Sim. Mas quando chega pro churrasco, pra comida, pra não sei o que, já é meu marido que faz, viu? Sim. Então, quer dizer, hoje os homens, eles são muito mais próximos da cozinha, né? E acabou-se mais aquele preconceito de achar demais. que cozinha era homem só lugar de muito mulher. Bem. Quando o homem vai pra cozinha, ele dá um show. É verdade. Tem homem que é muito melhor do que a mulher na cozinha. É isso mesmo. E aí, graças a Deus, que acabou-se com essa cultura machista de que se homem for pra cozinha, ele não é tão homem, deixa de ser homem, né? Pronto. Mas pelo contrário. E aí, o que eu acho que falta em Russas? Centro de treinamento para pessoas. Eu estou falando diretamente do meu, mas eu quero treinar uma pessoa que tem um bom atendimento. Não temos. Sério. Eu quero, sei lá,
Eu estou procurando um funcionário, eu não tenho aqui uma empresa que me direcione. Olha, eu tenho um banco de dados e eu estou precisando de uma confeiteira que tenha X talentos, que saiba o básico. Você tem um banco de dados para me oferecer? Não tem. Como antigamente existia um Cine. Aí eu ia até o Cine e dizia, eu tenho uma vaga disponível. Aqui eu ia para um sistema e as pessoas interagiam. Não temos isso. Nem temos o centro que treina e nem temos o local para procurar as pessoas. Nem para elas procurarem um emprego e nem para que eu ofereça a vaga. Não temos. Já que entramos nessa vertente, estamos procurando talentos, né? Então, é isso aí mesmo. Vamos começar Quando você com esse criou talento, sonho, desenvolvimento né? humano. Vamos colocar esse sonho aí para se realizar. Sim, Estamos dando o primeiro passo, que é justamente sentindo através dos empresários as necessidades para que a gente possa chegar a um denominador. É isso que está se apresentando com a Talentos, eu e Cris Santiago, que já fazemos, ela já faz isso com uma maestria incrível. Eu já fui aluna da Cris. Ela faz isso como ninguém. Se hoje eu sou o que eu sou, é porque em algum momento a Cris entrou na minha vida e fez uma virada de chave. É incrível como ela vira a chave da gente. É incrível como ela vira a chave. Ela diz o óbvio. Que é óbvio, mas precisa ser dito, mas né? Aí você... De uma forma leve. E aí a gente está aí começando com esse desenvolvimento humano, tá certo? E hoje a minha entrevista não foi para falar diretamente da Talentos, foi para conhecer talentos como você, que em algum momento da vida precisou de um incentivo, precisou de um empurrão. É por isso que hoje eu estou na posição que eu estou. Que eu me considero, não é me vangloriando, mas é também porque eu preciso ressaltar todo o meu esforço. Se hoje eu estou na posição que eu estou, de uma empresária de sucesso, de um matrimônio de sucesso, uma maternidade de sucesso, porque em algum momento alguém me ajudou a desenvolver o que eu achava que eu não tinha potencial. Aí a gente participa de um grupo de casais que um fortalece o outro, fortalece o meu matrimônio, né? Porque a gente tem nossos perrenguezinhos, mas a gente é um matrimônio forte. Aí como empresa, eu aprendi fazendo curso de gestão, curso de liderança, curso que me ajuda a administrar o meu negócio, se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou perdendo dinheiro, onde é que eu estou investindo, onde é que eu posso melhorar, né? Então, se eu recebo uma orientação dessa, eu melhoro, aí vem um empretec daquele que você faz e aí trabalha o seu humano, o seu empresário, o seu convívio com as pessoas, um trabalho de equipe, a gente tem um trabalho de equipe, e aí eu desenvolvo um outro talento, eu descubro que eu, além de saber vender docinho, eu sei vender perfumes, e aí eu posso, sei lá, de repente ir por uma outra vertente, de um outro tipo de negócio, né? E eu acho que está faltando isso. Muito bem. O que está faltando é isso, para que as pessoas despertem. Ontem eu falei com uma menina, que é minha amiga, que me segue no Instagram, que é minha cliente, e ela está fazendo uns biscoitinhos saudáveis. Por que tu não vende? Eu disse, eu não sei por onde começar. Comece vendendo. Faça uns e ofereça para as mãezinhas que tem filho com problema, que tem intolerância. Ela, boa ideia. Então comece. Muito bem. Né? Eu conversei aqui, tá? Com Débora Gugel, vocês viram, eu queria realmente um talento para começar nosso podcast e eu acho que foi um dos melhores talentos, foi o primeiro, mas ela nos ensinou muito e é isso que nós estamos buscando aqui. Muitos talentos, muitas pessoas talentosas que nos ensinem, que nos motivem, que nos façam crescer dia a dia, porque são histórias também, inspiradoras, né? Histórias que fazem com que a gente entenda que a gente precisa buscar um talento que está guardado dentro da gente e simplesmente colocar ele para fora. Débora, muito obrigada. Eu que agradeço, amiga. Nossa, que conversa boa, que papo agradável. Se deixar, mas vira à noite. À noite, porque é uma conversa tão boa, tão bacana, assunto, né? E eu tenho certeza que você, nesse podcast, nessa nossa conversa, você inspirou muitas pessoas que vão se enxergar em você, tá certo? Gratidão, você mora no meu coração. Jair, muito obrigado. Jair é um companheiro fiel, né? Maravilhoso, ele encanta a você e a todos nós. E aí eu digo só um recadinho para as mulheres que se sentem frustradas nos relacionamentos. Não está perdido, minha gente. Não está perdido.
sempre vai ter um príncipe encantado esperando por você. Muito bem. Sempre vai ter. Em algum lugar ele está lá, né? Às vezes a gente nem está procurando. Quando a gente começa a procurar, às vezes não acontece. Quando você menos espera, ele chega. E aí um complementa outro casal junto, você cresce muito mais. Muito mais. Né? Então nem tudo está perdido. Não deu certo hoje, mas um negócio que você abriu não deu certo, tenta outra coisa. Fale lá pro seu E daí você transforma a sua vida, né? O que vale é o desafio, é o aprimoramento e a persistência. Dedicação, persistência, trabalho duro. E é isso. Sucesso. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Na vida real é trabalhar e depois escolher os frutos. Eu sabia, vamos encerrando aqui o nosso podcast de hoje, muitos talentos virão, tá? O meu número, o número da Cris Santiago, o da Débora, da Empório Debs, para se você queira fazer a sua encomenda e conhecer, tá aqui embaixo, tá certo? Muito em breve estaremos juntos novamente. Um beijo grande. Gina Façanha.